Olá, boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha mais uma vez no nosso programa de lives do Contra o Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Hoje teremos uma live muito legal, muito especial, né? A live das 17h30. Estamos aqui com 5 minutos, né? Dando um atrasozinho de 5 minutos, fizemos um teste. Hoje vamos receber Ludmila Eljack e vamos falar sobre um tema muito importante chamado Psicologia Infanto-Juvenil. Psicologia Infanto-Juvenil, tem que falar devagar, senão se falar rápido a gente fala errado. E de adultos pós-Covid-19. Né? Ludmila é uma pessoa muito bacana aqui da nossa cidade. Eu vou fixar o nosso comentário extra, né? Que fica sempre fixo aqui. Então, live extra, hoje 19/8. Esse comentário vai ficar fixado ao longo de todo o tempo. Né? Então, temos aqui o horário, 17h30, com a nossa amiga Ludmila Eljack, com o tema, vamos escrever o tema da nossa live, né, dessa tarde de hoje, psicologia infanto-juvenil. Hoje o corretor ortográfico aqui está me dando um banho aqui porque ele não gravou. Né? Eu já escrevi isso tantas... gravou. Infanto-juvenil e de adultos pós-Covid-19. Né? Pós-pandemia. Isso aí está dando o que falar. Nós estamos realmente passando por esse momento muito difícil, porém vamos superá-lo. Então agora sim, live extra, 19/8, 17h30. Hoje, quarta-feira, com Ludmila Eljack, com o tema Psicologia Infanto-Juvenil e de Adultos Pós-Pandemia. Né? Bem-vindo a todos vocês. Né? Vou acenar aqui para a Ludmila e já vamos convidá-la para que a gente possa não perder muito tempo por a telinha da nossa live, porque o tema hoje é muito bom e todos nós temos em casa, ou já tivemos, crianças, adolescentes, somos adultos, e com a pandemia estamos passando por uma tecnológicas, psicológicas, e Ludmila, né, vai trazer esse tema para nós. Ludmila, muito obrigado por você estar aqui conosco, né, compondo a telinha da live, né? Eu estou te vendo, ainda não estou te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Ah, legal, ótimo, beleza. Então, som e imagem. Vou apresentar você e já entrar direto no tema, né? Ludmila Eljack, não é isso? É assim que se fala? Isso. Legal, legal. Né? Quem tem letra K, W, Y, H, né, dizem que não costuma ter problema financeiro. Né? Eu vou acabar colocando um K, um W, um H, um underline né, no meu nome, que aí de repente eu vou ser mais próspero financeiramente. Né? Ludmila é psicóloga infanto-juvenil e de adultos, neuropsicóloga, na área de avaliação psicológica, neuropsicológica profissional. A Ludmila recentemente esteve conosco, né, no primeiro seminário virtual da FIP, né, agora em 2020, e falamos exatamente sobre esse tema, né, e vamos explorar também, né, a sua matéria que está aqui na revista Estações desse mês, né, para quem não teve contato ainda com a revista de inverno, né, aqui de Petrópolis, Estações. A sua revista de Petrópolis tem a matéria aqui, além de outras matérias muito interessantes, e vamos conversar sobre esse tema que eu estou começando a me interessar muito sobre esse assunto também, Ludmila, porque na realidade esse pessoal que está chegando, essa geração conectada, essa geração iGeneration, geração X, Y, Z, W, Millennials, todo mundo está passando por esse influxo, né, de informações e de alguma maneira com a pandemia sofrendo alguma coisa, porque está todo mundo em casa, numa situação que até então não era tão comum, né? A gente está precisando enfrentar, né, essas dificuldades. Então, para quem não conhece você, Lud, eu vou deixar você falar um pouco sobre você, Ludmila por Ludmila, lembrando que a nossa live está sendo gravada, ela daqui a pouco, daqui a alguns instantes, vai estar no nosso IGTV, publicamos também no YouTube, comentamos e colocamos também lá para as pessoas do Facebook, do Twitter e também do LinkedIn. E aí, Ludmila, eu vou fazer uma força-tarefa aqui, que eu estou com um lote de arquivos, né, de lives para fazer artigos no LinkedIn,
Vamos escrever junto, isso fica registrado, e quem sabe daqui a um tempo mais a gente tem um livro publicado com todas essas experiências, né, da Que pandemia. legal. Ludmila, você por você, antes de mais nada, muito obrigado por você estar aqui, super gratidão. Nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, né, só virtualmente, vamos marcar um café. Com certeza. Ludmila por Ludmila, né, um pouco da sua história, da sua vida, da sua experiência, o que te levou, né, a olhar o outro, né, e fazer esse trabalho tão legal que você desenvolve, né, nessa parte psicológica, neuropsicológica, porque tratar da gente às vezes já é difícil, né? Agora Com estender o certeza. olhar ao outro, entender o outro, né, é uma coisa muito legal, muito bacana. Muito bom ter você aqui conosco. Obrigada, Sérgio. Queria agradecer o convite. Já estava empolgada. A gente, no primeiro encontro virtual, a gente já falou sobre isso, então fico feliz que agora a gente está realizando, né? É uma satisfação imensa poder fazer parte aí desse projeto que você está fazendo, que você traz pessoas diferentes, de universos diferentes, então só tem a acrescentar e agregar mais um conhecimento, e eu espero que eu consiga fazer isso hoje. Né? Bom, eu sou do Rio, né? E aí, na minha adolescência, eu acho que eu comecei a perceber que eu tinha um dom para psicologia. Tenho uma prima que na época ela dizia: você tem um perfil de psicóloga, e eu nem pensava nisso, mas eu era muito observadora, sempre fui, gostava de olhar o comportamento das pessoas, não com olhar crítico, mas com olhar de interesse mesmo, de tentar compreender como é que as pessoas funcionavam e por que agiam daquela forma. Para mim era uma bagagem que me interessava desde então. E aí, na hora que eu tive que escolher, eu falei, eu vou contra tudo e todos, porque a psicologia, infelizmente, ainda tem preconceito. Eu sou formada há 20 anos, então 20 anos atrás não era Que legal. diferente, talvez pior, né? E então algumas pessoas foram um pouco resistentes, né? Me questionaram, e eu tinha certeza absoluta que era isso que eu queria fazer. E sou muito grata porque eu sou feliz com o que eu faço, me encontrei mesmo. E tive a sorte de, no segundo período da faculdade, eu já sabia qual era a área que eu queria trabalhar, que era a clínica, que era trabalhar no consultório. Eu Algumas também fiz pessoas... 2 anos, eu também fiz 2 anos aqui de psicologia na UCP. Né, eu tenho algumas matérias que eu fiz lá, eu acabei fazendo algumas de didática, né, que eu fiz junto com o pessoal de psicologia, e aí eu me interessei por algumas disciplinas de psicologia e acabei fazendo. Né, mas fiz por 2 anos e depois fiz 1 ano do mestrado em educação. Aí isso tem mais ou menos acho que uns 8 ou 9, 10 anos atrás. E aí Olha, teve aquele boom da internet, né? Eu cheguei a ter quase 3.000 clientes. Eu dava aula de informática, vendia computadores, né? Lá no início, nos primórdios, né? Só que aí eu tive que decidir. Ou eu realmente atendia todo mundo, né, que a gente dava aula, e aí eu também comecei a conhecer as pessoas, que eu gosto muito de lidar com pessoas. Tá? Eu sempre lidei com pessoas, sou da área tecnológica, sou engenheiro mecânico, mas eu uso essa questão da administração, do planejamento, agora para uma questão mais humanística. Né? Então, o projeto Contra o Café é exatamente esse, abrir espaço, né, para várias pessoas, e uma coisa que não é que me incomoda, é ver o sofrimento alheio. Então eu procuro entender muito o outro, procuro estar sempre me posicionando no lugar do outro, que a gente chega logo e já vai criticando, já vai falando, né? Então acho que o psicólogo tem essa característica fundamental. A gente vai conversar muito sobre isso ainda, eu tenho muitos livros legais aqui. E essa área de neuropsicologia, então, que aí associa a questão do cérebro, as emoções, eu acho que é muito vasto. Né, o que você sim. faz realmente é um trabalho que é muito valoroso, né? O que é bacana é porque a neuropsicologia, ela né, tá baseada na ciência. Então é muito bacana a gente poder dizer que de fato funciona, porque algumas pessoas, como eu falei, têm preconceito e às vezes acham que é uma grande besteira, ou tem medo, enfim. Mas quando você fala assim, olha só, a ciência está dizendo, funciona, né? Existem testagens, existem resultados positivos. Então, vale a pena. E eu tinha o interesse de conhecer o funcionamento do cérebro. E é interessantíssimo, assim, eu fiquei apaixonada e coloco em prática no consultório. Cheguei de lá agora e estava falando sobre isso com um cliente, o quanto, de fato, a ciência mostra que a gente pode moldar o nosso cérebro de forma que a gente tenha mais qualidade de vida. Então, assim,
É apaixonante, né? Eu sou suspeita, mas eu acho que é apaixonante. Se a gente acredita... Não sei se dá para ler aqui, eu vim com a camisa de Alice, né? Tem um dos filmes que eu acho muito interessante, que trabalha com a nossa questão do onírico, daquilo que é inspirador, a questão dos sonhos, é Alice, no País das Maravilhas, que inclusive inspirou vários filmes, vários cantores, até Elton John, né? Tem uma música lá que ele se inspira também em Alice, só que muita gente não entende a questão de Alice, né? E tem tantos filmes de ficção, né, em que de repente a pessoa, no caso simbólico ali, desce na toca do coelho, desce fundo, adquire o conhecimento, volta mais inspirado, né, e volta diferente. Gente, eu vi um mundo totalmente... Ih, esse cara é louco. Esse cara ficou doido, mas ele teve a inspiração, ele mergulhou, ele teve um insight, e assim são os gênios, né? Então, muitas das vezes, tem pessoas que têm determinados cliques. Pô, esse cara aí tá fora do tempo. Pô, o Sérgio tem que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Mas, às vezes, 2 mais 2 podem não ser 4 para o emocional e para uma pessoa que está, de repente, passando por um problema. Então, você, de repente, recebe pacientes, né, várias pessoas que chegam, às vezes, com determinadas reclamações ou reações, e você percebe que o problema não é aquilo ali que ele está falando, é algo muito mais fundo, né, que camufla algumas emoções, alguns comportamentos. Como diz Einstein, é muito mais difícil você mudar um comportamento de um ser humano do que você quebrar o átomo. Você bota o átomo lá naquele acelerador de partículas, bum! Você explode o átomo, conseguimos. Agora, vamos mudar o comportamento de alguém. Vamos mudar o procedimento de orgulho. Vamos mudar, de repente, a questão da falsa forma de você se achar, da sua autoestima. Então, esse seu trabalho, olha, a gente vai conversar, nós vamos tomar muitos cafés, e até a gente não conseguiu se encontrar, né? A Vera está aqui também, do pessoal da FIP, em função da própria pandemia, né? Vamos esperar mais um pouquinho, quando a gente estiver mais seguro, a gente toma o nosso café, faz o nosso brinde, né? Do evento, que foi muito bom. Ludmila, você vai, obviamente, continuar, a gente vai nesse papo descontraído. Eu vou inserir um ponto aqui, que aí você já estende, né? O que a gente entende, na realidade, por psicologia infantil, juvenil e de adultos, né? Como é que isso aí é estruturado? Você se formou, aí abre um consultório, eu vejo tanta gente, né? E às vezes os psicólogos, como você falou no início, não são às vezes muito compreendidos, né? Eu conheço muitos psicólogos que às vezes largam seus trabalhos, que é um trabalho muito bacana, para fazer outras atividades, né? Para vender outras coisas, porque a vida pede, né? O dinheiro e tal. Agora, o que a gente entende exatamente por essa psicologia infanto-juvenil e dos adultos? São atendimentos diferentes, né? Porque a criança ela ainda não consegue verbalizar as emoções. Quer dizer, tem adultos também que não sabem, mas no caso das crianças é mais difícil, porque ela não tem ainda nomenclatura. E é através do lúdico, da atividade, né, do prazer. É claro que assim, existem crianças até hoje em dia que conseguem até verbalizar porque tem um diálogo muito maduro para a idade. Mas, de um modo geral, as crianças têm dificuldade de dizer o que elas sentem. E é através do lúdico, da brincadeira, que ela vai trazendo a sua emoção. Então, por exemplo, num brinquedo, a criança que não sabe lidar com a perda, a criança que precisa manipular o jogo para poder se beneficiar. Tudo isso é trabalhado com muita cautela, cada criança é uma. Então, não é que eu vire criança, mas eu fico ali observando, eu dou ferramentas para que ela me mostre quem ela é. E é de uma forma muito saudável, porque a criança ela tem prazer, porque ela é um lugar que tem alguém ali esperando ela, né? Eu sempre combino o horário certo, o dia certo da semana. Então a criança ela já se sente especial. Primeiro porque alguém está levando ela para algum lugar. Então normalmente nessa vida maluca que a gente tem, Exatamente. um responsável parou a vida dele de adulto para se dedicar àquela criança. Então eu já falo que isso já é meio caminho andado. A criança ela já chega com uma satisfação muito grande porque ela no caminho ela teve aquela atenção. E quando ela chega no consultório, ela dá de cara com uma pessoa que também está ali disponível para ela por 1 hora. Então, é muito bacana. O resultado, normalmente, eu posso, né, assim, a minha experiência, graças a Deus, sempre deu certo, porque eu também acho que a criança tem que querer, e aí eu vou no tempo dela, eu vou conhecendo, me apresento, deixo ela me perguntar o que ela quiser, e é muito bacana. Eu recebi, semana passada, um cliente que eu atendi com 7 anos, ele retomou agora aos 17.
Então, é muito gratificante poder ver que, né, existe uma evolução, que existe um crescimento pessoal, e o quanto também para os pais é importante, porque aí eu preciso da participação dos pais. Então, eu chamo os pais em alguns momentos para poder fazer um feedback. Peço que os pais também, no momento que venha uma dúvida, um questionamento, que não esperem que eu chame, mas que me procurem para que a gente possa juntos resolver o problema, porque o trabalho não é sozinho. Não funciona se uma família fala, resolve, e a família vira de costas. Não, eu preciso dessa parceria, é fundamental, o colégio é fundamental. Então, eu tenho contato com as diretoras, professoras dos colégios, sempre que eu começo a ter uma criança, eu faço esse contato com o colégio, porque é onde a criança circula, né? Ela está 1 hora comigo, normalmente, por semana. É muito pouco tempo, né? E num lugar muito confortável, porque ela está com alguém que está dando atenção. Ela não está tendo tantos conflitos como ela tem do lado de fora do consultório. Então, o trabalho com a criança normalmente é através da brincadeira, do jogo, do lúdico. Eu sempre peço para as crianças levarem para mim alguma coisa que elas achem interessante me mostrar. Então, algumas levam foto, algumas levam álbum, algumas levam um brinquedo específico. Aí eu atendo os jovens, os adolescentes, que é um barato. Assim, eu acho incrível porque essa geração tem muito a nos ensinar, trazem muita coisa bacana, mas que eu entendo também que é difícil para o adulto entender, porque eles estão naquela fase que são questionadores, muitas vezes teimosos, donos da verdade, mas tem muita coisa para ensinar para a gente. Lá no espaço que você atende, você está com essas 2 amigas aqui, né? Isabela e Adriana. Você conhece a Adriana? Você conhece a Adriana Magro? Se você não conhecer a Adriana, eu vou te apresentar a Adriana. Gente, a Adriana é um amor. A Adriana foi a primeira amizade que eu fiz quando eu me mudei para Petrópolis. Foi a primeira amizade. Sérgio, eu não tinha nem filhos. Foi a pessoa... Eu comecei a anunciar o consultório através da Adriana, através da revista dela, e a gente virou super amiga. E aí hoje ela é coach, então ela pediu para trabalhar lá no consultório e é uma querida. Gosto muito dela. Isabela foi também. Eu fiquei tão grato com a questão da revista que ela me convidou para fazer a matéria e eu falei assim, vamos convidar outras pessoas também. Né? Eu não queria fazer essa matéria, a primeira de capa, né? Sozinho. Aí eu falei, ó, tem fulano, tem ciclano, a gente fez uma matéria, botamos todo mundo. E a revista em si ela é muito boa, né? E foi feita exatamente nesse inverno diferente, nesse momento de pandemia, quase que a revista não sai. Eu estou mandando essa revista para gente do Brasil inteiro. Você deve estar vendo lá, eu estou marcando lá, mando inclusive caneca junto. Eu ainda não recebia. Eu já cobrei dela, Sério? eu ainda não recebi. Eu tô com uma caixa aqui, eu tô com uma caixa de umas 30 e vou pegar mais 50 com ela. Eu estou mandando para os Estados Unidos, estou mandando para a Espanha, estou mandando para Portugal. Sexta-feira eu tenho uma live com um amigo meu de Leiria, em Portugal. Vou mandar para ele também. Só Canadá que eu não tenho certeza, que a menina falou, Sérgio, não manda nada impresso, nada físico que eles não estão deixando entrar. Estados Unidos e Canadá não pode entrar nenhum objeto do Brasil, por causa do vírus, né? E Brasil inteiro, estou mandando para São Paulo, Bahia. Então a revista realmente é muito bacana. A matéria que você escreveu aqui, que fala exatamente desse tema, é muito pertinente, né? E tá todo mundo nessa pandemia, né, Ludmila? Só lembrando, olha, eu já fiz o meu print de tela aqui. Quem não fez o print de tela, faz agora e pode fazer até o final. Tem gente que fica aguardando no final da live para ter muitos seguidores. Esse número ali do Instagram é meio doido. Esses dias eu estava com 20 pessoas na live, marcando ali. A live deram 250 participantes e estava dizendo que tinham 20. E eu estava vendo a coisa correr aqui. Então, às vezes o número não diz o número de seguidores, né? E marquem a gente lá. O nome da Ludmila é o nome mais assim sofisticado, né? Ludmila L. Jack, _ psique. Eu ainda vou botar um underline, alguma coisa assim. E marquem lá, @ Sérgio Taldo, compartilhe o nosso print, né, no Facebook, no Twitter, LinkedIn, Instagram, porque a live daqui a alguns instantes encerra, o vídeo fica disponível no nosso GTV e YouTube, mas o papo vai continuar, porque temos sempre crianças, adolescentes e adultos. E só antes de você continuar, essa questão da camisa aqui, está escrita aqui em algum lugar, aqui somos todos loucos, uns pelos outros, né? Porque, Ludmila, essa questão da loucura, essa questão da gente pegar uma coisa e fazer,
independente de todos, não, não faz não, isso aí não sei o que, não vai dar certo. Você tem N barreiras, de repente o gênio, ou a pessoa que tem algum problema realmente psicológico, ele não é entendido. Né? Então esse filme Alice, né, no País das Maravilhas, ele tem vários comentários, eu já li vários livros, vi outros filmes que falam sobre o assunto, e aí vem a pandemia. Né? A coisa já era difícil de uma forma normal. Né? No caso aqui, os prós e contras da tecnologia, não sei se você terminou de responder ou comentar o seu comentário anterior, se não termina, e eu já jogo aqui um outro ponto. Como é que são esses prós e contras de tanta tecnologia, né, para adolescentes ou para todos nós, né, nesse momento de pandemia? Deixa eu só fechar a pergunta Sim. que você fez, porque eu não falei dos adultos. E eu acho que os adultos são os mais resistentes. Não só consigo, quanto com seus filhos. Né? Existe uma dificuldade muito grande, e eu entendo, de delegar a um profissional a ajuda para o seu filho. Né? De alguma forma, em algum momento, vai sobrar para os responsáveis. Mas o que eu tenho percebido nesse momento, principalmente na quarentena, na pandemia, alguns jovens precisando de ajuda e me procuram para isso, mas que não têm o respaldo da família para que possam fazer a terapia. E aí eu percebo adolescentes em depressão e ansiedade pedindo ajuda e os pais não dando muita importância. Então isso é super grave. E aí os adultos, eu acabei atendendo, você tinha perguntado sobre a experiência, como é que começou. Eu comecei trabalhando, eu era muito nova, então as pessoas... Psicologia é uma daquelas profissões que se você não tiver uma certa idade, as pessoas acham que você não tem experiência. Exatamente. E é interessante que quando eu me formei, a grande maioria das pessoas eram mulheres que se dedicaram ao casamento, aos filhos e foram fazer faculdade anos depois. Então, elas eram tão experientes quanto eu, mas elas tinham mais idade. Né? Então, isso dava um pouco mais de credibilidade a elas. Então, no início, eu comecei atendendo criança. Atendi criança, eu tive experiência também de trabalhar numa ONG com crianças com dificuldade de aprendizagem. Eu tinha umas amigas fonoaudiólogas e outras psicólogas, a gente fez uma equipe bacana e eu trabalhava com criança nessa época. E aí eu fui trabalhar com essas pessoas no consultório particular. Elas atendiam crianças que estavam com dificuldade de alfabetização e acabavam encaminhando para mim os atendimentos infantis. Só que com o tempo, às vezes as crianças iam embora e aí os pais queriam fazer comigo a terapia porque se identificavam comigo, porque tinham empatia comigo. Então, a coisa foi acontecendo sem eu me programar. Né? Então, eu atendo às vezes pais de clientes que já foram e que os pais pediram, então, porque se sentiram mais à vontade. Então, adulto, eu digo quando vai à terapia, porque ele realmente está disposto a mexer com o seu interior, que não é fácil, mas que é extremamente libertador e é muito bacana quando isso acontece. Então, o adulto veio por conta, né, dessa minha trajetória. Aí você perguntou prós e contras? Foi isso? Ok. Então... Porque é muita tecnologia, tipo assim, os pais muitas das vezes não estão preparados, né? É muita coisa de uma forma acelerada demais, né? Isso aí é um tópico para uma outra live, tá? A gente pode até conversar num outro momento. A questão de como ter uma mente digital, né? E quais são as interfaces. Existe um livro que depois eu vou trocar com você, como é que é? Como a internet transforma seu cérebro, né, de um americano. Então, tipo assim, você não pode virar uma máquina de processar dados como um computador ou como um smartphone e você acaba sendo induzido ao clique. Tem uma revista super interessante que saiu recentemente, eu tenho aqui, que fala de dados, de quantas milhares de vezes você clica para ver uma mensagem, ou quantas vezes né, ao longo de um dia, e o que isso pode provocar no nosso cérebro e na nossa rotina, na nossa maneira de levar a vida. Seja dirigindo, seja andando na rua, seja em casa, no escritório, a questão da distração, entendeu? Então, tipo assim, são inputs que geram mudanças no comportamento, nas emoções, e também a nível cognitivo, que você até então não estava... a gente não estava nesse mundo, não se falava em Facebook, não se falava em Instagram, não se falava em Windows 10, não se falava em Apple, não se falava em
conexões planetárias, entendeu? Zoom. E todo mundo está, de uma forma ou de outra, sendo obrigado a aprender de uma maneira muito rápida, né? Uma mudança de comportamento. E aí vem os prós e contras, né? Que você muito bem descreve aqui. Inclusive, você me desculpe, eu acabei pulando aqui, a gente ia fazer uma sequência, né? Você já falou um pouco da sua experiência, pode voltar depois, comentar da sua experiência com psicologia e neuropsicologia, mas eu acabei entrando aqui, que eu estou tão empolgado, estou tão feliz da nossa live, porque eu acredito, Ludmila, que isso aí é algo que não é só para mim e para você. Sim. Todas as pessoas, né? O Luiz Fernando Pessoa está entrando aqui, o Luiz Fernando é do Distrito de Inovação e Sustentabilidade, lida com startup no Rio. Né? A gente está diariamente lidando com empresários, com amigos, com parentes, com pessoas que você, se tiver um certo equilíbrio, você olha assim, esse cara não está legal. Sim. Esse cara está com algum problema. Aí você vai conversar, peraí, tem alguma coisa errada. Ou é psicológico, ou é saúde, ou é mental. Então, tipo assim, aí vem a pandemia, né? Um influxo enorme de questões tecnológicas para a gente lidar do dia para a noite, né? Como é que você percebe isso, né? E no trabalho clínico que você tem, né? Com a questão dos adolescentes aí e das pessoas em geral? Na verdade, entendi. É bem abrangente, mas eu acho que eu vou, se eu não responder, você fala que eu vou chegar lá. Porque é muita coisa, né? Assim, eu acho que a tecnologia, ela é preciso ter equilíbrio, e ter o equilíbrio é muito difícil. É difícil para os adultos, mais ainda para os adolescentes e as crianças, né? O adolescente, ele ainda não tem o cérebro formado, né? Vai se formar lá para os seus 20. É aí que pega. Então, não dá para exigir ou esperar que ele tenha bom senso, até porque os adultos também não têm. Nós somos muitos dos exemplos que passamos, né? Eles aprendem muito com a gente. E muitas vezes a gente não percebe o que a gente está passando para eles. Então, é muito comum um adulto falar uma coisa e fazer outra coisa. Eu digo, a gente tem que tentar ser coerente. Não faço o que eu faço, mas olha o que eu estou dizendo. E presta atenção, hein? Se não fizer, eu ainda vou te dar uma punição, ainda corto a tua mesada, hein? Sim, com certeza. Eu, né, por conta da pandemia, eu comecei, vou me adiantar um pouquinho, mas é porque faz sentido o que a gente está falando. Né? Legal, eu me reinventei na internet, né? Comecei a fazer atendimento online, brinco com o Instagram, porque eu gosto de brincar mesmo, não quero contratar ninguém para fazer, eu quero experimentar, porque aí eu sinto como é que a coisa funciona, eu estou ali de observadora, né? E aí os meus filhos me cobram, né? Eu tenho um filho de 13 anos, uma filha de 8. Eles falam, mas você tá no celular e a gente não pode? E aí eu tenho que parar e pensar, ok, não, talvez seja demais agora, talvez não. Aí eu explico, agora eu tô trabalhando. Não, agora eu tô fazendo alguma coisa. Mas tem horas que eu não tô trabalhando. Tem horas que eu tô ali xeretando também. E é interessante, porque me faz repensar. Então, se para mim é difícil manter esse equilíbrio, imagina para um adolescente, para uma criança. Exato. Eu gosto das provocações que você faz ali, ó. Para você obter bem-estar, precisa se esforçar. Né? A pessoa não vai ter um bem-estar, não vai cair do céu. Né? Celular, carro ou uma roupa nova, né, saem de moda. Mas estar bem com você mesmo, não. O que acontece? É muito difícil a gente olhar para a gente próprio, né? E tem um pensador atual, o Harari, né, que escreveu 21 lições para o século XXI, um livro que você vale a pena ler também, aquele do Sapiens, né, o mesmo autor do Sapiens. Ele tem um capítulo que fala de educação, né, e de N outros tópicos ali, é o que você diz ali. Celular, carro, roupa nova saem de moda. Porém, estar bem com você, não. Seja na pandemia, seja antes da pandemia, ou seja depois. Sim. Né? Seja empregado, seja desempregado, seja solteiro, seja casado. Né? Se falta sentido na sua vida, a psicoterapia pode te ajudar. E mais uma aqui que eu acho que é bem legal, tá vendo? Você colocou. Ao invés de se queixar da vida, aprecie o que a vida lhe deu. Ou a vida lhe dá. Ah, pô, a Ludmila deu sorte, não sei o que e tal. Cara, olha o que você tem. Olha o que a Ludmila tem. Olha o que o João tem. Olha o que a Maria tem. Se conforme com aquilo que você tem, potencialize isso e cresça com isso. Né? É isso aí. Então, voltando à tua explicação, acho que se a gente não tem esse equilíbrio, né, com tanta distração, com tanta tecnologia, com tantos inputs, né, e a gente estando dentro de casa, conectado o dia inteiro, o cara não faz um exercício, o cara não lê um livro, o cara não medita, o cara não
sei lá, de repente não faz um prato de comida, não vê o pôr do sol, não varre, né? Agora à tarde eu varri aqui as folhas, né? Tenho varrido praticamente a casa ao redor, e é um exercício de meditação que eu estou fazendo varrendo as folhas. Eu tive vários insights hoje à tarde varrendo as folhas. Não É isso precisava estar aí. lá em posição de Buda orando, entendeu? Sim. Então, isso é muito legal. E isso que é legal, porque a neuropsicologia ela fala sobre isso. Quer dizer, se você cria bons hábitos diários, né, e continua, dá continuidade a esses hábitos, você não precisa estar com uma conta bancária altíssima, você não precisa ser famoso, ou seja lá o que você almeja. Você pode estar bem com coisas que fazem sentido para você. Então, se você pratica pequenas coisas no seu dia a dia, que você percebe que fazem diferença para você, que traz satisfação, à medida que você praticar essas coisinhas, que você observar, porque, por exemplo, a gente às vezes até percebe um céu bonito, mas passa direto. Se você para um Sim. pouquinho e olha e fala, nossa, mas o céu tá bacana, tá bonito. Você está trazendo uma mensagem para o seu cérebro que ela vai ficar, se você acondicionar ele a esse tipo de pensamento. Então, é muito importante a gente pensar e descobrir o que é importante para a gente, descobrir o que realmente faz sentido, porque às vezes as pessoas se comparam com o outro e até às vezes conquistam o que o outro tem, mas continua sem feliz. É poder entender quem eu sou, o que é importante para mim, o que eu posso fazer para para trazer significado para a minha vida. Né? Então, Você assistiu só para eu não perder, você assistiu a live que eu fiz com a Vera? Eu acho que eu assisti. apresentei esse livro aqui. Uhum. Esse livro aqui eu tenho ele impresso, ele é em português, e no Kindle ele é em inglês. Eu já mandei uma mensagem para a autora, ela não respondeu, ela deve receber milhões de mensagens aí. Sim. Essa autora americana, ela entrevistou e pesquisou 11 milhões de pessoas, 11 milhões de jovens. E aí ela, né, você vê aqui, ó, geração I conectada, né, tem um fiozinho lá ligado, e aí eu estou aqui no meio, né? Porque as crianças ou os adolescentes super conectados de hoje estão crescendo menos rebeldes. A gente tem que trabalhar a questão do que é rebeldia. Ó, a Adriana Sim. chegando aí, ó, Adriana Magro na área, né? Mais tolerantes. O que é ser tolerante para uma criança? O que é ser tolerante para um adolescente? O que é tolerância para um adulto? Né? Menos felizes. O que é ser feliz? Né? E completamente despreparadas para a idade adulta. Então ela chega à conclusão aqui no livro, né? E o livro ele pega várias áreas aqui, trabalho, essa questão LGBT, a questão de ter um carro, ter uma casa. Essa galera aí, eles não estão preocupados se vão ter casa, se vão ter carro, se vão ter um amor, né, sólido e construído ao longo do tempo. É tudo fluido. Hoje eu fiquei, amanhã eu não fiquei, se eu fiquei também não fiquei, se eu não fiquei também. Então o que acontece? Muito fluido, muito líquido, muito sem solidificação. Não é que a gente deva ser igual a rocha. Né? Tem o Zygmunt Bauman, que fala muito bem da modernidade líquida, do amor líquido, da vida líquida. Só que o Bauman alerta sobre todos esses pontos e para onde a gente deve ir ou não. E aí vem a tecnologia, e aí vem o excesso de inputs, vem a pandemia. Como é que você consegue ter um eixo de equilíbrio, né, para a pessoa que já não tinha? Então esse é um livro muito legal, que vale a pena você estudar. Eu estou querendo, inclusive, eu estou relendo ele, que eu vou ver se faço uma live, não sei se eu e alguém, ou alguém que já tenha lido também, para a gente explorar os temas desse livro, porque esse pessoal ali são os nossos clientes futuros, são os meus filhos, os meus sobrinhos, né, os adolescentes que vão construir o novo mundo. Né? Então, tipo assim, a geração que vai ficar para que possa ser construído um novo planeta. Né? Com certeza. Eu acho que é preciso ter bom senso, né? Eu acho que assim, é uma ferramenta que veio com muita bagagem, com muita coisa, né? Com muitas ferramentas, né? O celular, você consegue fazer um monte de coisa, né? Eu estava lembrando outro dia que a gente usava aquelas páginas amarelas para fazer consulta, né? Aquele livrão enorme, pesado, Sim. e ficava lá. E hoje
Você Cadê fala as com o páginas amarelas? celular. É. E é muito louco, porque quando a gente fala isso para um adolescente, ele ri, né? Porque ele não consegue nem imaginar que isso existiu algum dia. Então, eu acho que a gente tem que aprender a Exatamente. olhar. A gente tem que aprender a olhar para o adolescente e tentar entender que essa geração é diferente da nossa. E que essa geração tem um funcionamento cerebral diferente, porque eles são mais imediatistas, porque a informação vem mais rápido. Eles não precisam esperar, eles não precisam seguir lá o sobrenome e a ordem alfabética para chegar onde eles querem. Eles falam e o celular responde. Uhum. Então, tudo que eles querem, eles sabem por onde e como achar na internet, né? Eles dão banho na gente. E eu acho que a gente tem que valorizar isso. Tem que dar. É Só claro que. só uma curiosidade, você usa o Windows 10 também ou você usa a Apple? Não, eu uso o Windows, eu sou tradicional, não Windows cheguei 10. lá. Não, aqui em casa é incrível. Na próxima encarnação, ou da próxima vez que eu morar num outro país lá fora, próximo Steve Jobs, talvez eu tenha a Apple. Mas aqui sempre entrou o Windows. Não é nem por uma questão de preconceito, é uma questão de uso normal. E eu tenho um Samsung Note 10, né, com essa canetinha aqui, já é o segundo. De repente eu vou comprar daqui a pouco mais um terceiro, que eu sem essa caneta aqui eu não sou nada. Apenas uma curiosidade. Teve uma atualização do Windows essa semana, você já botou? Você já instalou ela? Eu recebi uma para a internet, porque eu uso Chrome e apareceu um outro negócio, eu fiquei meio tensa com aquilo. Ele instalou a nova instalação do Windows. Estou te perguntando porque isso tem a ver com a pauta aqui da nossa live, sobre a questão da tecnologia. Uhum. Pedindo o seguinte, existe um negócio chamado Cortana, que é o sistema de inteligência artificial do meu Windows, do seu, que tem permissão para ler tudo que você escreve, olhar seus arquivos do Word, entrar no seu e-mail, e se ele achar que deve copiar ou deletar, você dá autorização a ele, porque você usa o Windows. Tá. Que você usa o Word, que você usa o Excel, ok? Uhum. Legal? Legal. Não aí, sei, atualização. Não, mas é isso aí. A atualização que veio ontem, sabe o que ele me pediu? Você concorda em colocar o dispositivo do Cortana, né, com o GPS ligado 24 horas por dia, para caso você perca seu laptop? Eu falei, não. Falei, cara, como é que eu vou deixar um negócio desse? Você concorda, né, que o seu Windows não sei o quê? Eu falei, não. Eu respondi não para tudo. Só que, de uma certa forma, a gente está conectado aqui em aberto, né? Está atualizando o Windows, está atualizando o Office. Você vai nos computadores da Microsoft, ele entra, traz a atualização, instala no seu computador, então ele está vendo o espelho do que você tem aqui. Então, olha só o mundo que a gente vive. Então, como é que eu me posiciono quanto a isso? Já que eu vou ser influenciado pelo sistema, então eu vou influenciar o sistema de forma positiva também. Então eu coloco de mim uma energia tão positiva aqui, de forma que, caso se leve tudo, eu aproveito também o sistema e eu interfiro no próprio sistema para melhorar o sistema. Vou explicar de uma outra maneira. A gente está vendo uma série de coisas ruins, uma série de reportagens, tudo... Cara, vamos compartilhar coisas que valem a pena. Vamos tentar fazer, no caso aqui, lives que valem a pena. Ah, mas não tem aqui 1 milhão de pessoas. Graças a Deus. Se eu tiver 10 pessoas, 20, 30, 100, 200, ótimo. Porque eu não tenho como lidar com 1 milhão de pessoas. Aí o que acontece? Você vai aos poucos. E o sistema, ele próprio entende, se você começar a clicar muito e a postar muito, ele vai dizer, opa, pode ser um robozinho. Aí ele tira você. Explicando também de uma outra maneira, para que você possa entender. Todos os sistemas computacionais, eles analisam o crescimento de uma forma como nós crescemos. De criança, adolescente, adulto, chega uma fase de maturidade, e aí, de repente, daqui a um tempo, começa um envelhecimento, e aí você parte dessa vida e vai embora. Então, se você bota um site, e tem, de repente, de hoje para amanhã, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões, ele imagina que é um robozinho que está ali, colocando várias coisas. E aí eu vejo, vamos trazer agora para a nossa live, porque essa história toda, eu vejo adolescentes, crianças já até com 10, com 12 anos, começando a entrar nesse negócio porque quer programar, porque quer virar hacker, porque quer entrar no sistema, porque quer ter um Instagram igual ao do cara da Globo, igual ao do ator fulano de tal. Como é que você vai orientar, né, uma criança, um adolescente, um filho, né, para que, peraí, fulano, você não é ciclana da Globo, você não é o cara lá de Hollywood, você não é aquela cantora que fica rebolando. Então eles veem o potencial
da internet, do Instagram, do Facebook, pô, eu tô com 1 milhão de visualizações no meu YouTube. Aí a pergunta é, o adolescente, como a autora do livro, a Jen M. Twenge, é o que ela diz ali, será que esses adolescentes estão preparados realmente para a idade adulta? Ou se eles ganharem, de repente, uma bolada muito alta, eles estão preparados para ter planejamento, finanças, estratégia, site, entendeu? Aí a gente vê a pessoa surta, cai nas drogas. Você viu o filme do Elton John? Via. É o caso do Elton John, entendeu? O poder sobe a cabeça, o dinheiro, o sexo, já era homossexual, nada contra, tá? Mas, tipo assim, a pessoa perde o controle quando uma coisa sai muito fora daquilo que realmente ele está preparado, né? Na Ludmila, verdade, tá com você. É porque assim, você falou do Elton John e eu lembro que assim, ele não era considerado em casa, né, pela família. Ele tentava dizer Principalmente quem pelo ele... pai. Sim. Ele tinha uma resistência do pai, né? Exatamente. E aí a gente está falando sobre o que eu estava te dizendo sobre olhar para o outro, que a gente falou lá no início, né? Tentar entender quem é o outro, por que ele é assim. E aí, Sérgio, eu acho que a gente está tendo cada vez menos valores familiares. Então, se a criança não tem isso em casa, porque o primeiro lugar que a criança se encontra no mundo, se vê no mundo, é no ambiente familiar, no ambiente de casa. Depois é o colégio, depois é o social. Se ela não tem boas referências, se ela não tem, né, pessoas que estão olhando por ela, cuidando dela, ela vai começar a buscar isso em outro lugar. E com a tecnologia, isso está muito acessível. Né? Então, um amigo que fala, tem um cantor novo, tem uma cantora nova, uma dançarina, seja lá o que for. Se não houver o esforço da família de querer educar os seus filhos, ou até mesmo assim, será que o colégio que você escolheu para o seu filho é adequado aos seus valores? Porque às vezes eu vejo famílias colocando os filhos em colégios que ou que estão na moda, ou porque são mais perto de casa. Mas será que o colégio ensina, os valores que o colégio ensina, combinam com os seus valores? Porque na cabeça da criança, aquilo pode ser muito ruim se não combinar. Porque aí são duas mensagens muito distintas. Então a criança ela vai começar a fazer escolhas. Né? O que está dando certo? A questão dos limites também, né? Se de repente quer botar muito limite, aí é uma das outras perguntas aqui. Se você quiser, já entra nela. A questão de limite, né? Ó, se você ficar muito no computador... Esses dias eu cheguei na casa de um amigo, tem uma menina muito bacana, a menina, eu vou fazer em breve uma live com ela aqui, vou inclusive guardar o nome, vai ser um segredo, vai ser muito boa essa live. Era 11h30, ela estava dormindo. Aí o pai chegou e falou assim, Sérgio, ela tá aproveitando para dormir. Aí eu fiquei assim com aquela pulga atrás da orelha, não sei o que, Falei, tá bom, depois eu pergunto a você. Eu tenho até um negócio para te perguntar, mas depois eu te pergunto. De repente a pessoa está o tempo todo em casa, dorme até mais tarde, né? Ou de repente troca a manhã pela noite, né? Troca a manhã pela noite. E aí inverte, entendeu? Aí o mundo inteiro está de dia, a pessoa é notívaga, né? E aí vem a questão de limite. Aí o pai chega lá, ó, então você não vai ter internet, você não vai ter não sei o quê, vou cortar seu plano banda larga. Aí o que você falou, o adolescente ou a criança começa a querer pular o muro ou buscar alternativas para tentar fazer aquilo, né? E tá todo mundo em casa. E aí? Sim, por isso que assim, o diálogo é fundamental, né? Existem pessoas que têm preguiça do diálogo, mas é fundamental. Não dá para você só impor sem o diálogo, porque essa galera tem acesso, eles são questionadores. Não dá para comparar gerações anteriores com essa geração. Tem que se ouvir, tentar entender. Por que é tão interessante o youtuber? Por que é tão interessante o videogame, horas? A gente tem que tentar entender para depois poder, então, chegar no bom senso, nas duas partes, né? É importante ouvir, porque se a gente não considera os menores, se a gente não considera o outro, a gente não está respeitando a opinião dele. E como é que ele vai respeitar a nossa? Isso. Então, às vezes pode ser chato, pode ser cansativo, porque às vezes eles têm argumentos que te pegam de surpresa, mas você está aprendendo também. Então, é claro que é importante escolher o momento certo para uma conversa dessa, porque às vezes você está preocupado com outras questões e aí não cabe conversar com o adolescente, porque ele também não vai entender as suas necessidades, porque ele não chegou lá. Mas dá para você chegar
e entender um pouco o que ele está passando naquele momento. E às vezes eles precisam de atenção. Você falou do limite, bom, eu acho que é essencial. Eu acho até que eles pedem um limite. A criança que não tem limite, ela tende a se comportar de forma cada vez mais exagerada, de um modo geral, para que ela seja notada. Eu costumo dizer... E aí se ela vê o pai ou a mãe fazendo, ó, tá vendo? Você fez isso, aí você tá querendo me proibir, mas você pode, por que que eu não posso? Sim, perfeito. É isso aí, é isso aí. Eu costumo dizer que, eu falo muito isso no consultório, as crianças ou adolescentes que, por outro lado, não se expõem, não são expansivas, e, pelo contrário, elas tendem a ficar mais introspectivas, são as que mais me preocupam. Porque essas crianças não incomodam. Então, se elas não incomodam, elas passam despercebidas pelos pais. E muitas vezes são essas que estão com uma depressão profunda, com transtornos psicológicos sérios, mas que elas não são notadas. Então a coisa vai tomando uma proporção muito grave. Aquela que está reclamando, que está agressiva, que está gritando, às vezes é colocada de lado porque atrapalha, porque incomoda, mas ela está pedindo ajuda, ela está pedindo limite. Né? Eu já presenciei cenas dos meus filhos falando assim: ai mãe, que bom que você ensinou a gente a se comportar num restaurante, porque eles já vivenciaram situações de verem próprios amigos atuando, fazendo aquela confusão. Ok, cada um sabe de si, tem famílias que não se incomodam, e a gente tem que, assim, né? Claro que se você está num ambiente social, eu acho, na minha opinião, constrangedor, porque você está expondo o seu filho aos outros, que de repente vai ter alguém ali que não tem paciência para aquilo e vai chamar a atenção do seu filho. Eu acho constrangedor, mas é uma opinião pessoal, não profissional. Mas eu entendo que o limite é importante para criar valores, que aí a gente estava falando daquilo, né? Como a criança... O próprio uso da tecnologia. É importante impor regras, porque é viciante. Se a gente não tem o bom senso... De mostrar, quer dizer, a gente precisa mostrar para a criança qual o tempo que ele pode usar, porque aquilo ali não faz bem, o excesso do uso não faz bem, é muito estímulo, né? A criança fica... são tantos os problemas que podem acarretar. A gente está falando de uma geração que tem dificuldade de lidar com a frustração. E isso disso, é importante. Sim, e muito disso tem a ver, inclusive, com esse uso tecnológico, porque você tem o controle remoto, tá um pouquinho chato, você já muda o canal. O jogo, você morreu, mas você começa de novo. Você sobrevive, você ganha estrela e aí você tem mais... Então, a criança ela não consegue lidar com a perda. Ela não consegue lidar com a espera. Ela está sempre estimulada a querer mais e ela consegue, porque a tecnologia favorece. Né? Você sabe uma coisa, só prometo que eu vou ficar calado. Esse pessoal de comunicação não fica quieto de jeito nenhum, né? Não, adoro. Fica falando. Pena que vai acabar. Então, a gente vai, tô vendo aqui que vão ter outros tópicos que a gente vai voltar numa outra live. Não vou te deixar tão cedo. Você sabe uma coisa que eu nunca me preocupei? Tô vendo meu Instagram tem agora ali 4.268 seguidores. Eu conheço praticamente os 4.000. Sério? Que beleza. E tem ali 17.446 postagens. Então, sempre eu investi em postagem, em conteúdo. Por exemplo, o meu Instagram, se eu quiser pegar ele hoje, não vou fazer mais live, não vou fazer mais nada, até dezembro o Sérgio Tal tá fora do ar. Eu tenho tanto conteúdo nesse Instagram que eu posso pegar aqui e escrever um livro com 100 capítulos. Olha. De 17.500 postagens. Esse é o primeiro ponto. O LinkedIn, eu estou chegando a 9.000 pessoas. Não tô, tipo assim, eu estou falando, mas tiro o ego. Tiro o eu. Você vê alguma coisa que está acontecendo, alguém que está fazendo algo, ok? O meu LinkedIn, antes do meu programa na TV, ano passado, eu tinha 400 seguidores. O meu LinkedIn hoje está chegando a 9.000 seguidores. Então são empresários do Rio, de Petrópolis, do Brasil, do mundo, que estão ali, não estão de brincadeira, e querem conteúdo, e querem fazer negócio, e querem levar a coisa. Então, se eu direcionar os canhões de Navarone para um determinado trajeto, vai ser muito bacana. Sim, então, tipo assim, certeza. eu tô fazendo assim uma peneirada nessa pandemia, nesse momento que estamos vivendo, exatamente para quê? Eu acredito que o mundo precisa de histórias felizes. Esse é o primeiro ponto.
Esse é o primeiro ponto. 2, uma coisa que eu vou acabar escrevendo também é sobre networking. As pessoas não sabem fazer conexão. As pessoas não sabem o que é conectar alguém no mundo digital. O cara só vê dinheiro. Só vê dinheiro. E tem um livro que eu sempre cito, que é 33 milhões de pessoas na sua rede de contatos, que mostra que o capital social ele é muito mais importante hoje do que o financeiro, que vai vir depois, e vem muito. Barack Obama recebeu 122 milhões de dólares no seu primeiro ano, né, no seu primeiro mandato, com as redes sociais. Não se falava nem em Bolsonaro, não se falava em eleições digitais no Brasil, né, o que nós vimos ano passado das eleições, isso nem se falava. E o cara lá, ele ganhou muito mais com networking, com rede de relacionamento, usando as redes sociais. Só que, mas isso é lá nos Estados Unidos. É o problema, a gente não acredita, não tem vontade, não tem resignação, não tem persistência, e a gente não consegue fazer. E aí, voltando ao que você estava falando, por que eu estou falando isso? Porque essa questão, eu nunca me preocupei, porque o cara tem milhões de seguidores. Cara, como é que eu vou gerenciar milhões? Como é que eu vou lidar, responder milhões de curtidas ali numa... Eu vejo determinadas pessoas com 10 mil curtidas. Ele não consegue ver quem curtiu. Sim. Ele tem que contratar um robozinho de inteligência artificial que no final do dia chega para ele, tem um log aqui, isso aqui é o log do seu dia, tá vendo? Das curtidas, Você tem que ler um livro e tem que assistir um vídeo de 5 horas com todas as pessoas. Amanhã, um outro livro. Cara, como? Então, é esse o ponto. Aí eu gostaria que você fechasse. Nós temos em torno de 7 minutos, 8 minutos. Eu prometo que eu não vou falar. Que aí é a questão do seu artigo, que você fala do último período, né, do adolescente, que ainda não se formou, né, e de repente ele recebe esse influxo, esse overload de coisas. E aí, como é que ele está em casa, né? Tô distanciado de todo mundo, não estou na sociedade, não estou trabalhando, estou em casa dentro desse novo normal. E agora a questão das escolas, que estão querendo que retornem. Eu acho que... O que você pode falar sobre isso aí? Na verdade, eu acho que, bom, falando dos jovens, como a gente estava falando, a estrutura cerebral não está formada. Então, o que motiva o jovem? É o resultado positivo, o resultado da satisfação. Então, a tecnologia ela acaba promovendo para o jovem sempre essa recompensa. Infelizmente, como eles não têm ainda essa maturidade formada, não só pelo funcionamento cerebral, mas também pelo contexto que muitas vezes eles vivem, né? Porque às vezes não tem os valores, né? Alguém que ensine o que é certo e o que é errado, que entenda os limites, acaba que a tecnologia ela serve para satisfazer uma falta que o jovem tem. E aí a tendência é ele procurar cada vez mais essa recompensa. Então, é muito perigoso o uso da tecnologia no momento que o jovem ele quer mais. Então, ele clica, ele aparece uma coisa nova e aparece outra coisa nova. Né? Fica mais fácil, mas é uma grande ilusão porque ele está visualizando e não está vivendo. Né? Se a gente falar em termos de experiência, que eles estão também deixando de ter nesse momento. Vou tentar correr por causa do tempo. Tranquilo. Uma coisa Fique tranquilo, se a gente não conseguir fechar, né, nós vamos ter outras lives, eu acho que isso vai ocorrer, não se preocupe. Tá. Bom, o jovem que está agora, né, na quarentena, que está em casa, pode usar a tecnologia a seu favor. Primeiro que mantém a comunicação remota com os amigos, que eu acho que é essencial, porque a relação com os iguais é extremamente importante. É essencial. Então, é importante que eles mantenham contato com as pessoas da mesma faixa etária, que eles possam trocar ideias de o que cada um está fazendo. Será que a gente pode fazer alguma coisa junto, na medida do possível, como, né, no virtual mesmo? Eu tenho dito para os meus clientes, por que não produzir alguma coisa utilizando a internet? Eu tenho clientes que estavam começando a fazer vídeo no YouTube. E vídeos bacanas, bem feitos, bem elaborados. Então, acho que pode-se usar a ferramenta de uma forma produtiva. Experimentar. Eles são capazes, né? Tem tanta gente aí fazendo coisas interessantes. Tem tanto curso interessante online, gratuito ou não, mas que pode aprender a desenhar, aprender a fazer edição de vídeo. São tantas possibilidades,
mas que eu acho que às vezes eles precisam de alguém para orientar. Então é importante que... Porque não basta só dizer, sai do videogame, para de mexer nessa plataforma. Dá solução, traz algum questionamento para que a criança possa entender. Se o adulto sabe o que ele gosta, então traz ideias novas. Porque às vezes fica só ali naquele movimento de fazer sempre a mesma coisa, né? Sempre o mesmo game, ou é a mesma, sei lá, o mesmo, segue a mesma pessoa. Então, eu acho que vale a pena, de vez em quando, plantar uma sementinha nova, sugerir uma coisa nova para o jovem, porque isso desperta, né? Eu tenho visto isso no meu consultório. E a satisfação, porque aí vem a recompensa pessoal de que, poxa, eu consegui. Esse meu cliente que começou a fazer vídeo no YouTube, ele compartilha comigo, eu nem sigo ele no YouTube, ele compartilha comigo os vídeos que ele faz. E é muito legal, porque a gente fala sobre isso, a construção. Então ele teve um trabalho, ele teve um planejamento, ele aprendeu, ele errou, ele acertou. Olha quantos ganhos que ele teve. Então a tecnologia... Vou te falar o seguinte aqui, ó. Estou interrompendo você. Olha só. Olha o comentário aqui da nossa amiga Vera aqui, ó. Ludmila transmite segurança e competência em suas afirmações para lidar com o consciente e a inconsciência e a subconsciência das pessoas. E aqui Petrópolis Importados. Uma dúvida. E quando... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E quando há oferta de possibilidades diferentes e o adolescente não demonstra interesse? Antes da gente responder, eu vou desativar os comentários aqui. Você vai tirar um selfie nosso. Tira você o seu selfie. Eu tentei tirar aqui. Não, e aí apagou, fiquei desesperada, mas aí voltou. Vou tentar de novo então. Mas voltou rápido. Então deixa que eu tiro. Isso aí ocorreu comigo ontem. E o Instagram derrubou a minha live. Não faz isso não. Se você não tem segurança, eu vou tirar aqui, ó. Só nós. Tá. Se apertar o botão desligar, o Instagram ontem, não sei o que aconteceu, derrubou minha live. Eu abri a live de novo e fiz, né, uma hora depois, como sendo uma hora antes. Vou tirar o nosso selfie aqui sem comentário. Mais um aqui também. Apesar de que eu já tirei várias fotos aqui. E aí vou colocar Então eu não vou tirar, isso, vou colocar os comentários aqui para dizer o seguinte, essa questão Olha só, a nossa live está sendo a live de número 57. Tá. Eu paro e olho para trás, quando eu fiz a primeira live, a segunda, a terceira. Falei, cara, quer saber? Não vou nesse negócio. Cara, como é que eu vou chegar a 1 milhão? Já estamos em 57 lives, gente. O conteúdo que se tem aqui de 57 lives, e até, sei lá, talvez até o fim do ano, vai passar de 100, 150 lives. Olha quanta coisa. Então é isso. As minhas estrelinhas, né, a minha recompensa, tipo assim, é ver o conteúdo sendo compartilhado, eu podendo fazer algo importante, relevante. Obviamente o trabalho, o dinheiro, o capital social, isso vai vir por acréscimo, o que eu acho que é difícil. Para os adolescentes, para essa turma aí, né, sobre essa questão da pergunta aqui que Petrópolis Importados fez, né, quando o adolescente não demonstra interesse, o que é realmente interesse também, o que é relevante também para eles. Entendeu? Então, nesses 2 minutos finais, né, até fechar aqui, eu vou deixar com você. Esteve conosco hoje, grande satisfação, Ludmila Eljek, né? Vamos fazer nova live, que realmente 1 hora é um tempo muito curto para falar sobre um assunto muito vasto. Marque a gente lá, @LudmilaEljek, _psique, @Sérgio Taldo, e daqui a alguns instantes, essa live estará no nosso LinkedIn, estará no nosso Twitter, Instagram, Facebook, no IGTV e também no YouTube. Me calo, até você com 2 minutos para fechar. Então, olha só, eu quero responder essa pergunta, que é uma coisa que foi muito legal, essa pergunta, pelo seguinte: todo mundo nasce com habilidades, mas nem todo mundo sabe as habilidades que tem. É preciso experimentar, viver para poder perceber as habilidades que a gente tem. Então, é importante que esse jovem ele entenda quais são as habilidades que ele tem. E não necessariamente as habilidades têm que estar relacionadas à tecnologia. Mas que se ele, por exemplo, está ligado à arte, a tecnologia ela pode trazer um mundo sobre a arte. Se ele está ligado ao esporte, a tecnologia ela tem informação aos montes sobre esse assunto. Então, qualquer assunto que se queira, que se tenha, qualquer interesse que se tenha,
a tecnologia ela pode ajudar, como conhecimento, como aprendizado, né, até de habilidades, né, como desenhar, enfim. Então, todo mundo tem habilidade, mas nem todo mundo sabe a habilidade que tem. Por isso que o autoconhecimento é importante, por isso que é importante olhar para dentro e não querer se comparar Vamos com o terminar aí. outro. Então, olha só, vou Good. agradecer. Muito obrigado. Agradecer a todo mundo, agradecer a você. Foi ótimo.